processo de mudança do que seria essa empresa, do perfil da empresa, é que foi realmente onde a gente acertou. Hoje a gráfica, como eu disse, né, já tem um faturamento 1.500 vezes maior do que teve no mesmo período, na média do mesmo período anterior. Quando a gente chegou, a gente tinha um prejuízo de 40% a 50% dentro do processo editorial. Hoje essa diferença diminuiu para 2%. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Papo de Negócios, o podcast do Movimento Econômico. Aqui a gente conversa, como você já sabe, sobre economia, negócios, a gente conversa com quem decide, com quem realiza, e eu quero que você seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esteja pronto, esse podcast está começando agora. Hoje eu quero dar um recado do nosso patrocinador, o Hub Plural, onde nós estamos gravando esse podcast. O Hub Plural, a unidade do Recife Antigo, está com um novo estúdio para podcast, onde você também pode gravar o seu. Basta acessar esse QR Code que está aqui na tela e escrever a senha Movimento Econômico para ganhar um desconto. E o nosso convidado hoje é o presidente da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, o João Baltar Freire, que está promovendo uma grande revolução ali na gestão dessa companhia tão tradicional que este ano completa 58 anos de existência. Então vamos lá, vamos conversar com o João Baltar Freire. João, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Negócio, é um prazer receber você aqui. Prazer, todo meu, Patrícia, todo meu. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o João e saber que é essa trajetória de vida que levou você até a Companhia Editora de Pernambuco. Me conta. Veja, eu sou formado em jornalismo, acho que isso, né, somos colegas, e sempre ligado à política, a minha vida toda, né, venho de uma família de pessoas que vivenciaram a política desde meu avô, meu pai, meus tios, então essa coisa da política estava na minha veia, mas eu nunca tive vontade e percebi muito cedo que eu não iria conseguir me eleger em algum cargo público. É uma vida realmente meio excruciante, digamos assim. Eu queria ter filho, criar meus filhos, ver meus filhos, e eu tinha uma noção exata dentro de casa de que seria dificílimo fazer isso tendo uma vida política eleitoral. Sim. Mas eu queria estar dentro daquilo, era o meu mundo, era a minha paixão, E aí eu comecei com jornalista, participando de campanhas, e montei uma empresa de estratégia, de comunicação, fui me atrelando, né, à política de maneira, digamos assim, tangencial, né, prestando serviços à política. E depois de um tempo disso, eu recebi um chamado interno de que precisaria talvez avançar um pouco mais na questão do que você acredita mesmo. E aí entrei novamente para a política partidária, mas sem me candidatar. Levei os meus serviços profissionais, né, mas direcionados para um partido, que foi o Cidadania, quando, né, o antigo partido PPS, que era o Partido Comunista, que era o partido da minha família, do meu pai, que todo mundo vivenciou e militou lá. E nesse momento que eu volto para a política partidária foi quando eu cruzei com Raquel lá em Caruaru, na primeira gestão dela, e a gente começou a trabalhar junto. Depois eu vinha ser o coordenador da parte de comunicação e política lá da campanha dela, da campanha vitoriosa por governo, e estava lá fazendo a minha vida. Ela me chamou, me convidou para essa coisa da CEP, e inicialmente eu achava que ia ser uma coisa mais direcionada somente para a coisa da literatura, né, a parte cultural, do fomento, mas era para ser o diretor-presidente. E aí tivemos também que nos debruçar sobre ficou mais sério, né? Aí a coisa ficou mais séria. A questão do número, né, de tudo que a gente vai conversar aqui um pouco, mas já é um outro tipo de trabalho que eu nunca tinha tido, na verdade, né? Mas você foi gestor de empresa, né? Você teve a sua empresa, você chegou lá com o mínimo de noção de uma gestão, né? Tinha um mínimo de noção, mas ainda era aqueles mecanismos de gestão mais antigos, digamos assim, né? Mais ortodoxos, assim. Agora chegou um momento, e até estava conversando anteriormente, que você precisa inovar demais. O Estado é um mecanismo muito engessado. E aí foi um aprendizado, foi um desafio. Então vamos lá, você assumiu em 2023, encontrou a CEP com
um passivo muito elevado de 11 milhões de reais, né? Assumiu um ano depois da mudança da lei das SAs, que contribuiu ainda mais para reduzir o caixa dessa grande companhia. E eu queria saber qual foi a sua primeira providência, quando você viu onde você tinha aportado. A primeira providência foi ficar um pouco chateado com o Raquel. Mas, rapaz, eu pensei que ia ver letra aqui, só estou vendo número. Não, é brincadeira. Não, a primeira coisa mais importante, eu acho, Patrícia, foi entender dentro da empresa como eu poderia, né, engajar pessoas de formas diferentes, assim, não só pessoas diferentes, mas, por exemplo, concursados, pessoas que iriam chegar por um cargo comissionado, as pessoas que eu iria trazer, as pessoas que já estavam lá há muitos anos, os cargos comissionados que, por força do trabalho e da importância para a empresa, permanecem, as pessoas que têm aquela coisa da indicação política, isso existe, né? Claro, é uma coisa natural, não tem como... Como é que eu engajaria essa massa tão diferente de força de trabalho num projeto, numa coisa só? Acho que isso foi a primeira coisa que me assustou. E aí me debrucei um pouco sobre estudar a questão da gestão e acho que esse foi o primeiro desafio. E uma coisa importantíssima dentro desse desafio foi o incentivo que a gente deu para os concursados, para as pessoas que são realmente a CEP. Que evidentemente a minha passagem lá é transitória, a deles não. Então, como trazer eles para próximo. E também entender dentro da questão da macrogestão até, que hoje em dia, como você tem uma volatilidade muito grande de temperamento, a força de trabalho hoje de 25, 26 anos, ela não tem o mesmo temperamento que tinha há 10, há 15, 20 anos atrás. Que nós tínhamos. Na idade deles. E nós ainda estamos meio que estudando o mecanismo de gestão daquela época. E mesmo um estudo sobre gestão que sai agora, daqui a 3 meses ele pode estar obsoleto. Porque surgiu uma nova ferramenta de tecnologia que o menino lá já começou a usar e ele já não vai ter mais paciência. Então, entender esse outro ritmo do processo de gestão foi também muito importante. E implantar esse ritmo, né? Aí é muita conversa. A gente sempre... Eu costumo caminhar muito lá pela CEP. Eu fumo um cigarrinho, né? E sempre desço, já identifiquei quem são as pessoas que fumam. Aí são as pessoas que conversam comigo. Ali eu tenho um sentimento da empresa. E todo dia tem um desafio novo. A gente não pode mais planejar semana, mês. A gente tem que todo dia olhar o que é que vai se passar dentro do processo. Agora, os 11 milhões, né, de passivo que você encontrou ali, eles têm uma relação direta com a lei das SAs ou isso vem de um processo mais profundo, João? Tem alguns fatores. O principal é a queda na arrecadação de publicação oficial. Porque o que é que acontece? O preço que se cobra para fazer uma publicação no Diário Oficial, ele ainda leva em consideração que esse Diário Oficial seria impresso com tinta, papel, hora homem, energia de gráfica. Então, ele permanece um preço muito alto e hoje esse custo é bastante diminuído. Hoje é tudo informatizado. Então, as pessoas perceberam, já anteriormente, né, as gestões, não as pessoas, perceberam que havia um custo muito elevado de publicação. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, o governo do estado gastou 8 milhões de reais só em publicação, porque tinha muita vacina, muito ato, muito decreto relacionado à saúde. E isso me assustou um pouco. 8 milhões de reais dariam quantos leitos? A gente estava num momento de vida e morte, né? Então, acendeu um pouco, para mim, o que já tinha, né, despertado para outras pessoas, que a publicação diária oficial é muito cara. O que é que acontece? Prefeituras já há muitos anos não publicam mais diário oficial, encontraram mecanismos através de associações municipais, tribunais já não publicam, outros tipos de autarquias e órgãos foram percebendo, entraram, né, com algum tipo de recurso, de ação para não publicar diário oficial, ganharam, né, em vários estados. Então foi então, acontecendo... Migraram para o meio digital. Isso, não só para o meio digital, mas não necessariamente o Diário Oficial é digital, mas não precisava ser no Diário Oficial. Ah, tá. Eles criaram portais e mecanismos que foram aceitos pelos órgãos de controle, pelas juntas comerciais e, em última instância, até pelo STF. Isso antes da lei. Quando vem a lei que realmente desobriga aí realmente as empresas a publicar balanço e etc. Tal, aí a queda começa a ser brutal. Vem uma queda de quase 90% do faturamento do principal produto da empresa. Isso vem acontecendo nos últimos 10 anos. E assim, eu acho que o processo de mudança
do que seria essa empresa, do perfil da empresa, para que ela não seja mais dependente dessa publicação, é que foi realmente onde a gente acertou. Encarar, fazer essa mudança. Então, nós fomos buscar um contrato com a Secretaria de Educação do Estado que nunca tinha acontecido, Patrícia. Para você ter uma ideia, o Estado sempre teve uma gráfica de excelência, que é a gráfica da Companhia Editora de Pernambuco, e a Secretaria de Educação nunca tinha celebrado um contrato com essa gráfica. Imprimia em outras gráficas. Em outras gráficas. É incrível, né? Incrível. Né, realmente parece difícil de acreditar, né? Então a gente correu atrás desse contrato, conseguimos fechar esse contrato. Esse contrato já trouxe um equilíbrio muito grande à gráfica, né? Porque ela imprime livros, ela imprime revistas, mas livros e revistas não pode ser um ativo comercial financeiro. Ele é fomento. Até porque, para disputar no mercado de livros, a gente pode até conversar sobre isso mais na frente, é dificílimo. A gente conseguiu que essa gráfica, agora, nesse último ano, a gente aumentou o faturamento em 1.500% da gráfica. Com esse contrato, com a Secretaria? Esse e outros. E o LAFEP, vocês também migraram aí para fazer embalagens, bulas? Aí, quando a gente conseguiu ganhar essa primeira batalha da Secretaria de Educação, que houve muita resistência, né? Você imagina? Imagino. Conversei muito com o sindicato, né, patronal dos gráficos, e a gente meio que me comprometi que eu não ia ser um player de mercado, não é a função da CEP, mas ela precisa prestar serviço ao Estado. Essa é a função da CEP. E um dos serviços que ela presta é de gráfica, de serviço gráfico. Então, é natural que o Estado faça pelo menos uma fatia dos serviços gráficos dentro da sua gráfica. Houve um entendimento, né? Então a gente chegou num consenso e ficou bom para todo mundo. E aí começamos a tentar atrair novos clientes dentro do Estado também. E surgiu essa parceria com o LAFEP. O LAFEP também fazia bulas e caixas, né, do remédio na iniciativa privada, com preço ruim, sem a garantia de qualidade, às vezes, né? Não sem querer falar mal da qualidade do mercado, mas às vezes acontece você não ter essa garantia mais próxima. A segurança do processo. Uhum. Então, hoje a gente tem um contrato celebrado, investimos numa máquina. Eu ia te perguntar, vocês precisaram modificar a máquina para poder fazer embalagem, né? Compramos uma máquina nova. Ah, compraram uma nova. Compramos. Foi o primeiro investimento, se não me engano, em mais de uma década, com recurso próprio. Isso oriundo de toda essa política de valorização do imóvel local, que isso acarreta a gente não precisar contratar 3, 4 comissionados, porque a gente requalificou, reposicionou um funcionário concursado para ele desenvolver a tarefa que às vezes ele é a aptidão dele, mas ele por alguma razão não estava ali ou engajado ou não estava ali naquele setor. Então a gente conseguiu, né, fazer já posso dizer que a gente fez essa migração do perfil da empresa. Hoje a gráfica, como eu disse, né, já tem um faturamento 1.500 vezes maior do que teve no mesmo período, na média do mesmo período anterior, por ano. Não deve ter sido fácil levar a empresa nessa direção, nessa nova direção, né? Foi bem difícil. Mas aí eu contei assim, com duas coisas muito importantes. Primeiro, o entendimento desse grupo de concursados, de pessoas, né, mais antigas, que são as pessoas, né, que têm a memória afetiva da empresa também, né? O comprometimento deles em entender que era melhor para a empresa e também a ajuda da minha equipe que eu trouxe praticamente toda a minha equipe da iniciativa privada. A minha diretora hoje em dia da parte de industrial e gráfica é uma pessoa que tem anos de experiência na Mercedes-Benz, né? Então, essa força que veio também de fora para mobilizar esse pessoal, porque a mudança de perfil acarreta uma mudança de cultura de trabalho também, né? Uhum. E vocês têm contrato com a iniciativa privada? Temos alguns, poucos, pontuais. Não é o nosso foco, mas nesses contratos, por exemplo, alguns contratos de guarda, também de documentos, alguns contratos de logística, onde a gente guarda documentos, alguns contratos gráficos, essas entidades, elas praticamente disseram, olha, eu não vou fazer em outro canto, não adianta. Vamos falar um pouco aí do Centro de Gestão e Guarda de Documentos, né? Vocês têm, é conhecido como o CEPDOC, e vem ganhando aí um reconhecimento nacional. Eu queria entender o que está acontecendo. Inclusive, vou pedir até para passar aqui imagens do CEPDOC para a gente ver a dimensão desse local. Veja, essa iniciativa, né, do CEPDOC, ela aconteceu, está fazendo 10 anos agora. Houve um incêndio no local onde o governo do estado
armazenava e digitalizava seus documentos. Isso há alguns anos, há uns 12 anos. E depois desse incêndio, eles descobriram que a empresa não estava armazenando os documentos corretamente e nem estava digitalizando. Aí acendeu um sinal vermelho, e a ponto de ter sido criada uma lei que colocou a exclusividade da CEP para a gestão, armazenamento e digitalização dos documentos do Estado, documentos administrativos. Certo? A CEP já tinha digitalizado todo o conteúdo do Diário Oficial, então ela já tinha uma expertise em digitalização de documentos e teve que criar uma estrutura bem mais robusta, porque aí o Estado passou a ser obrigado a colocar na CEP. A justificativa da segurança já estava dada, né, pelo incidente que tinha ocorrido anteriormente. Então, nesses 10 anos, a CEP passa a ser, de fato, digamos assim, tem um monopólio da digitalização de arquivo do Estado. E esse centro fica onde, João? Ele fica no Cabo. Né, Qual é a área dele? Rapaz, são muitos galpões. Eu acho que tem ideia do volume de documentos que tem ali? Tem, na casa dos 100 milhões ou mais. Nossa. Realmente é uma estrutura que me surpreendeu muito quando eu fui lá. O mecanismo que eles criaram, né, o sistema que eles criaram para essa guarda de documento é um sistema de logística como outro qualquer e bastante avançado, porque um documento ele existe com uma posição pallet da logística, né? Se você chegar lá e pedir, eu quero a foto da multa de um Fusquinha 83 na rua Conde da Boa Vista, não sei quando, o documento está lá. E você acha, você vai dizer assim, ele está na estante tal, posição tal. Como uma maca, como um remédio, como... Então, esse sistema que a gente fez, por exemplo, faz a logística do governo do estado da Bahia, a logística de saúde. Já começou a fazer algumas logísticas para o governo do estado também. Então, Então, está armazenando documentos de outros estados? Não. O nosso sistema foi usado pelo... Ah, tá. Entendi. Serviu de modelo lá. Serviu de modelo para lá. E a gente está expandindo. Ele já é o principal, né, a principal fonte de faturamento da empresa. Ah, é? A parte de documentação. Mas ele responde quanto do faturamento? Ele responde hoje por uns 60% do faturamento. E a gráfica vem com quanto? A gráfica agora está colando com a parte de publicação. Ela já vem com mais de 10%, quase 20%. E a publicação caiu para 20 e pouco, 30%. E é um processo que a gente já viu que é uma tendência. Daqui a pouco a publicação vai lá para baixo mesmo, até porque há uma intenção, eu acho, correta, né, do governo, da própria Raquel, em abaixar esse preço da publicação. Não tem sentido ter esse preço, mas ao mesmo tempo uma preocupação muito grande em manter, né, a CEP, o fomento, a importância cultural dela, não inviabilizar a empresa dentro desse processo. Mas isso implicaria em quê? Em deixar de circular revistas como essa? Ao contrário, em possibilitar a circulação pagando menos pela publicação. Como é que se dará? Aumentando contratos de gráfica, né? Mantendo o processo e ampliando o processo de digitalização. Por exemplo, agora a gente está digitalizando o acervo da Academia de Medicina, autarquias, entidades. Vamos também, estamos começando a estudar como será a recuperação do acervo do MAC. Então, ela amplia um pouco esses tentáculos da parte de digitalização e guarda, amplia ao máximo a capacidade da gráfica, mantém um ticket de publicação, né, que precisa ter, inclusive ele não pode ser gratuito, e todo esse processo ele fomenta a editora. E um passo ainda mais importante, hoje o gap eu não chamo de prejuízo, porque eu acho que a editora não precisa dar lucro, não é isso. Ela não é um competidor no mercado editorial, é uma editora de fomento cultural, mas o gap não pode ser inviabilizante do que do que a editora arrecada e qual é o custo dela. E um outro desafio, esse foi talvez, né, o maior do ponto de vista fiscal, foi a gente diminuir esse gap na editora. Hoje, quando a gente chegou, a gente tinha um prejuízo de 40% a 50% dentro do processo editorial. Hoje, essa diferença diminuiu para 2%. Nossa, é uma queda grande. Que já entra até na porcentagem legal de você pegar a arrecadação do ano anterior e apoiar
um fomento cultural. Mas você conseguiu reduzir isso como? Isso foi interessante. Comercial, muito mais agressivo, não é? A gente realmente indo atrás de assinantes, de clientes, de anunciantes. Anunciantes também? Anunciantes também, clientes, né? Também. Quando eu cheguei, fazia já uns 8 ou 10 anos que as revistas não tinham anunciantes. Não tinham, não tinham. Isso me chamava muita atenção, porque uma revista tão boa, e tem leitura nacional, inclusive, tem. Não é? Não tinha anúncio. Uma racionalização um pouco dos custos internos de mão de obra que passa pela valorização do profissional. Então, a gente engajou muita gente dentro da revista que estava um pouco afastada. Então, a gente diminuiu, né, digamos assim, a parte de custo humano da revista sem perder a qualidade. E eu acho também que foi uma coisa de um certo investimento na parte também digital. Sim. Entende? A gente criou um aplicativo, a gente começou a dinamizar um pouco os conteúdos. Né? Hoje você tem muito mais conteúdo audiovisual, você tem... É um pouco aquela conversa do começo. O que muda não é só um procedimento administrativo, é uma cultura de trabalho. É verdade. Então, a coisa tem que vir sempre com um pacote, né? Não adianta você tirar gente e colocar gente que procede da mesma maneira, mesmo que você diminua o número de pessoas. Pode até diminuir um pouquinho a folha, mas não diminui o efeito de médio e longo prazo. É verdade. Agora, vocês conseguiram tornar a CEP uma referência, né, nacional. As companhias editoras nos outros estados, acho que não estão muito ativas, né? Só existe, acho que Paraíba e Alagoas. Mas São Paulo, que era uma grande máquina, não tem mais aquela força. Eu tive lá, fiquei um pouco deprimido. As máquinas lá, nos inservíveis e o Diário Oficial do Estado, a Imprensa Oficial do Estado, é um departamento do tamanho dessa sala aqui. A cultura digital também contribuiu muito para isso, né? Para essa perda de musculatura das companhias editoras. Mas vocês encontraram aí um caminho. Você já me falou aí que pode ter mudanças, né? Mas qual é a longevidade que esse negócio tem? Olha, a questão digital, há muita gente que encara essa coisa da inteligência artificial, da revolução digital, como uma perda de espaço do ser humano, da força de trabalho humana e tal. Em parte isso é verdade, vai ter um grupo de pessoas que vai perder um espaço, que são pessoas que eu acho que, até da minha geração, da nossa geração, são pessoas que vieram da transição do mundo analógico para o mundo digital, mas essas pessoas que já nasceram no mundo digital, as possibilidades vão se ampliar para elas. Então, um processo geracional aí. E tem uma outra coisa também. Em alguns lugares, você ainda não chegou no ápice das potencialidades do mundo digital, porque você ainda não tem infraestrutura. Você não tem ainda... É preciso ter rede, né? É preciso ter conexão. O Brasil ainda está na fase, nós aqui ainda estamos na fase de construir a conexão. Mas isso é um nicho de mercado. A gente está um pouco atrasado, mas é um mercado aberto. Quem tiver soluções, tiver inteligência, tiver capacidade de mão de obra qualificada para viabilizar a conexão, ela tem um mercado gigante pela frente. Vai ser criado empregos nesse sentido. O problema é a direção que a gente está dando para onde existem os empregos. Então, aí a CEP, eu me antecipei um pouco. A gente fez o primeiro colóquio de inteligência artificial no governo de Raquel, lá na CEP. Já temos uma empresa contratada, já temos um mecanismo de inteligência artificial que está esperando esses dados que a gente tem, tanto dos documentos digitalizados lá no CONE, como da digitalização do Diário Oficial, os documentos administrativos do governo e o Diário Oficial. A gente está preparando esses documentos, é um mecanismo que quebra esses documentos para que eles sejam passíveis de serem lidos por uma ferramenta de IA. Então, aí você pode pensar que essas pessoas que hoje em dia trabalham dentro desse sistema vão perder um emprego. Se elas não souberem mexer com o mecanismo de IA, possivelmente. Mas se elas souberem, elas não só vão ter um emprego, como vai criar mais uns 2 ou 3 empregos dentro do departamento dela. Porque você amplia tanto as possibilidades Claro. E vão surgindo novos negócios. E o computador, ele entrega esses dados para um ser humano. Ele não entrega para outro computador. Em alguns lugares, sim, são sistemas gerando sistemas. Mas, em geral,
no final das contas, quem vai decidir, quem vai acionar um determinado mecanismo pela análise de um dado que o computador lhe entregou, é uma pessoa, é um gestor. A gente ainda tem essa autonomia. Então, eu sou otimista nisso. Coloquei a CEP assim, na vanguarda disso. E acredito que quanto mais a gente, por exemplo, avançar na digitalização, na guarda de documentos, de acervos, de obras de arte, de acervos... Agora mesmo a gente digitalizou o acervo de Capiba. Nós temos o acervo de Hermílio Boba Filho. Estou indo no Rio de Janeiro ver se a gente digitaliza o acervo do Instituto Arqueológico. Quanto mais a gente tiver dados digitalizados, mais forte será a nossa capacidade dentro desse mundo onde a inteligência artificial que vai ser o primeiro mecanismo de uso desses dados. Uhum. Então, o ativo da gente, a gente tem uma mina de petróleo, porque nós temos a bomba que vai lá buscar a informação, que são os scanners do processo. Nós temos o sistema que guarda a informação, nós temos toda a cadeia do ativo informação, a gente tem aqui na CEP avançadíssimo. Muito então, bom. Temos um futuro aí dentro do mercado de informação. É verdade. E encontrando meios para manter publicações assim tão boas como essa daqui, né? Agora vamos falar um pouquinho dos prêmios, né? Esse livro aqui, fotografia do Naná, está concorrendo ao Jabuti, né? Exatamente. Vamos falar um pouco dos prêmios que a CEP já recebeu? Rapaz, são tantos, Matrícia, eu fiquei impressionado. Muitos. Na casa já das dezenas. O Jabuti, né, que é o prêmio mais prestigioso, nós já temos 4. Esse ano já ganhamos um, ano passado ganhamos outro. Estamos virando, né, habituê já das finais do prêmio Jabuti, que passa novamente, por essa valorização da cultura do profissional que já estava lá, que entende a empresa, que ama a empresa. Ele ama, mas estava, digamos assim, num momento de separação. Aí só precisou dar aquela faísca de novo aqui. Essa é a sua empresa, é a pessoa que você ama. Acendeu o fogo, lado, acendeu a chama. Vamos voltar como é, né? A ter aquela felicidade junto, e conseguimos. Então, ela tem... A revista Continente ganhou, eu fui em São Paulo, ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Crítico de Artes, que é um prêmio também muito prestigioso. Ela é uma revista de 25 anos. Ela é uma das melhores revistas, né, do segmento aqui no Brasil, né? E resiste como objeto, assim, né? Como as pessoas estão achando que o livro vai acabar. Muita gente disse que o vinil ia acabar, o disco vinil ia acabar. Hoje em dia o vinil é um negócio caríssimo. Daqui a pouco o livro vai ser um objeto de desejo, já é um pouco. É um objeto quase de fetiche, mas fetiche é um nicho de mercado, inclusive, grande. Quanto mais conectado as pessoas estiverem, mais a experiência desconectada vai ter valor. É verdade. É a fuga da realidade, digamos assim. Eu, por exemplo, prefiro. Pois é. João, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, fala um pouquinho também dos programas sociais que vocês desenvolvem lá na CEP. Isso é bonito. Tem acho que 2, eu podia citar aqui, e vocês, né, podem procurar aí as redes sociais CEP, Companhia Editora de Pernambuco, aí vai ter também uma possibilidade de ver, né, de forma mais detalhada, mas tem 2 que são muito interessantes. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa chamada Júlio Gonçalves, um senhor, ele tem 84 anos, eu acho, já está há 60 ou 56 anos na CEP, ele estava na gráfica, um cara muito talentoso. E ele fazia nos tempos livres, com o papel, o resto do papel da gráfica, ele fazia esculturas. As esculturas são lindas, são maravilhosas. E aí a gente criou um departamento, né, de sustentabilidade. Existia já um projeto chamado Galeria Reciclada, mas ele era muito incipiente e a gente deu todo o suporte para esse departamento. Colocamos gente, colocamos espaço, tudo. Então, o seu Júlio hoje tem uma carteira de artesão e dá palestra quase toda semana. Continua na CEP? Continua na CEP. Ele é o superintendente de responsabilidade ambiental, né? De reciclagem e tal. Então, grande parte do nosso resíduo vai para essa galeria reciclada. Já tem uma equipe trabalhando com ele, mais de 4 pessoas. Ele já deu oficinas aí em dezenas de lugares aqui e fora daqui. Então, isso é realmente uma coisa que... Ganhamos prêmio de empresa, né, amiga do meio ambiente, etc. E isso para mim foi lindo. Até porque essa questão do resíduo sólido em gráfica é bem pesada.
É uma questão muito delicada. E uma outra é a questão da doação de livros. E quando a gente decidiu que a editora ela não é uma editora para brigar no mercado comercial, que ela ainda estava em dúvida disso quando eu cheguei. Ela tentava brigar, mas não tinha perna. E realmente é uma editora de fomento de conteúdo de qualidade, principalmente de Pernambuco. Nós somos a companhia editora de Pernambuco. Quando a gente decidiu isso, a gente racionalizou os procedimentos dentro da editora, né? Aí a gente conseguiu ter uma possibilidade de doar livros. Que não era... Existia um programa de doação de livros, chama-se Caixa de Leitura, mas não era uma coisa, digamos assim... Ativa, muito ativa. E a gente esperava que alguém procurasse para a doação. Hoje a gente vai atrás para doar. Então, doamos na casa também dos milhares de livros. E vocês toda estão doando semana, todo dia. Escolas, no Brasil todo ou só aqui? No Brasil todo. Sempre que a gente acompanha algum tipo de iniciativa do governo, a gente leva. A gente é procurado por até instituições que não necessariamente são ligadas à literatura, mas querem ter um standzinho da CEP, uma coisa, um livro. Tem nos Expressos Cidadão, né, a Secretaria de Administração meio que provocou, a gente também foi atrás. Agora temos um negócio que chama Expressoteca, que é uma standzinha personalizada da CEP, com livros da CEP. Quando você está ali na sala de espera de algum serviço no Expresso Cidadão, que a gente está querendo competir com o celular mesmo. Assim, deixa o celular um pouquinho de lado. Difícil. Dificílima, mas é boa também, né? A gente tem que continuar brigando, né? Vamos ver onde é que a gente chega. Eu sou atleta de handebol, eu gosto de jogar mais quando o meu time é pior. Inclusive você se destaca mais, né? mas sem brincadeira, é um desafio mesmo você, de novo, mostrar às pessoas que o objeto livro, que a revista, é uma coisa que também vai fazer você ali passar o seu tempo, né? Assim, quer dizer, você está esperando ali de uma maneira muito mais orgânica, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira menos ansiosa, né? E é muito prazeroso você pegar uma obra assim, né? E você poder folhear e você ver com calma. Eu sou daquelas que rabisco o livro, né? E meu livro não dá para ser revendido, não, porque é todo geralmente rabiscado. Eu estou numa dificuldade agora, que eu gosto muito de ler também, sempre li muito, mas há algum tempo eu não estou conseguindo ler um livro inteiro, porque chegam muitos livros. E todos têm aquele interesse, as capas são muito bonitas, aí você, meu Deus do céu. Mas olha, certa vez alguém me falou, se você avançar no livro até onde der, você já teve um ganho ali. Mesmo que não chegue até o final, você já teve um ganho. Às vezes a orelha já é brilhante, né? Pois é, isso aí. João Baltar Freire, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você, viu? Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo na série. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Sou seu leitor e lhe acompanho já há muito tempo também. Que bom, fico feliz. Muito obrigada, muito obrigada. Até logo. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Assine o canal para receber as notificações do próximo programa e até a próxima.